Fala pessoal, boa tarde. Nesse vídeo eu vou dizer para você por que você não será curado do PMO ou do vício da luxúria. Então vamos começar por partes. Em primeiro lugar, ao longo desses 8 anos que eu tenho praticado a retenção seminal, com algumas streaks mais longas, de 3 meses, 5 meses, 2 meses, e essa atual que é a mais longa, que então já passou de um ano, aliás, 900 dias. Então, você precisa saber que é um caminho, é um processo, toma tempo, e a gente começa a estudar a questão psicológica, psiquiatra por trás. Ou seja, bom, porque aí eu vou dar a minha interpretação sobre o que está acontecendo, tá? Que é o seguinte: você não será curado porque hoje em dia eu não me sinto curado. Então a gente busca explicações. Uma das explicações pode ser assim: bom, eu fui exposto à pornografia desde criança. Eu cresci com a questão da internet crescendo, né? E eu tinha acesso a conteúdos pornográficos desde jovem. Não que nem hoje as crianças que com 5 anos já veem isso, mas depois, assim, a partir dos 10, 11, eu já tive acesso a isso ali. Então eu poderia dizer que o meu cérebro ele foi acostumado, né, a assistir isso. Então é difícil largar. Esse é um argumento. Próximo argumento. Eu poderia dizer que isso é uma droga que vicia tanto quanto a cocaína e é difícil largar. E de fato, uma pessoa viciada numa droga dessas ali, um pó, coisa assim, que acontece? Eles mesmos dizem que eu estou há 25 anos sober, eu estou 25 anos, né, no caminho de não cair, de não voltar na droga. Eles falam, estou há 30 anos, estou há 10 anos sem o cigarro, mesma coisa, sem o álcool, né? Então, também a gente sabe que a pornografia ela é algo que afeta a questão neurológica, tá? Profundamente. Só que aí eu vou fazer agora um outro viés nesse vídeo, que é o que eu penso que é a questão espiritual. Ou seja, vejam bem, a luxúria é um pecado. Na Bíblia está cheio de citações sobre o pecado da luxúria. Gálatas vai nos dizer que a carne não obedece e não é congruente com o espírito e o espírito com a carne. Então a carne faz as vontades da carne, né, que é do pecado de Satanás, enquanto o espírito é a nossa imagem de Deus, o espírito quer a santidade, né? Então, vejam bem, a minha reflexão é o seguinte: apesar de o NoFap da pornografia ser uma droga, e a gente reconhece que ela faz alterações profundas no cérebro, e que é difícil largar, e quando tu larga, eu falo por mim, tá? É muito fácil cair. Vejam bem, rapazes, que assistem meu canal. Depois de 8 anos fazendo toda a ideia de NoFap, se eu não me cuido, eu caio em tentação de novo. Se eu não me cuido, eu vou abrir um site. Por mais que eu me coloquei na cabeça que eu não vou, mas não vou, poderá acontecer, tá? Eu posso estar passando os canais da televisão e dizer, agora eu vou passar um canal erótico e deixar uns 10 segundos. Pode acontecer. Mas por que eu estou falando isso da questão espiritual? Porque sendo um pecado a luxúria, sendo um pecado contra o 6º mandamento, que é a castidade, faz com que nós nunca sejamos curados. Porque a nossa carne deseja isso e a nossa carne tem o pecado original. Então, o que eu quero dizer, o NoFap é um pouco também psiquiátrico, mas o NoFap também é algo espiritual. Nós estamos lutando contra o pecado. Na verdade, a pornografia ela é só mais um artifício do inimigo para a gente pecar mais. Porque se nós olharmos ao longo da história, mesmo antes de existir a pornografia, já existiam homens que casavam com as suas esposas e eram fiéis a elas. Mas também ao longo da história, tiveram homens que tinham esposa em casa e viviam no bordel. Então, com várias mulheres. Então, eles já tinham a queda, a nossa mesma queda parecida com a pornografia.
de querer ter mais que vários parceiros, né? Tem uma questão interessante de uma mulher, ela foi procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque ela não conseguia mais ter prazer com o namorado dela, com o marido dela, né? E olha que interessante, ela mesma disse que o marido era um homem que não podia reclamar. Ele era bonito, alto, forte, malhado, saudável, jovem, né? Um homem viril, né? Com todas as características boas. Ela dizia que não tinha prazer com ela. Então foram tentar pesquisar, fizeram vários exames para ver o que ela tinha de errado, o que deixava de ter. E não acharam nada. Aí que se aconteceu que o doutor pediu para ela assim: quantos homens tu já teve antes do teu esposo? Adivinha a resposta? Ela disse 60. 60 homens. Então vejam bem, aí acharam a resposta. Uma mulher que colocou o cérebro dela a funcionar com 60 homens diferentes, como é que ela vai ser depois aceitar ter apenas um homem? Se ela experimentou de tudo e de todos, né? Então, a questão que eu levanto aqui é a questão do pecado, da luxúria. Por isso que a Bíblia fala assim, se una a sua mulher, case com ela, né? A Bíblia sabe que depois disso pode, Deus sabe que depois disso pode comprometer, porque quando a gente está no buraco é fácil cavar mais fundo, né? Por isso que a igreja pede o que? A pessoa se casta até o casamento. É assim que Deus pede, né? O casamento é algo sagrado entre um homem e uma mulher que se amam. E os frutos dali, sexuais, serão a procriação e a união íntima entre eles. Mais um comentário sobre essa questão da união íntima que eu vou lembrar para vocês é sobre o livro de Jó. Vocês lembram que no livro de Jó, Satanás vai ao trono de Deus e pede para tocar em Jó. Porque, só para resumir, para quem não conhece muito a história, Jó era um homem fiel a Deus, um homem louvável, mas Satanás disse assim: bom, Deus, mas tu deu tudo para ele, tu deu uma família bonita, tu deu posses, né, fazendas, animais, tudo. E aí, Satanás disse assim: se eu tocar nele, Satanás disse, né, que se ele tocasse nele, ele não ia, ele ia amaldiçoar Deus. Então Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Então, mas eu já vou chegar onde eu quero chegar. O demônio foi lá e aí faz coisas que acaba morrendo os filhos de Jó. Ele perde o patrimônio dele, a casa, os animais, perde tudo, né? E ainda é colocado uma moléstia nele, né? Então essa foi a aprovação de Jó. E no final da história ele recebe tudo em dobro de volta, né, com as bênçãos de Deus. Mas Jó não amaldiçoa Deus. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte: lembrem que na história de Jó ele perde os filhos, ele perde as posses. E depois a mulher dele disse, amaldiçoa esse teu Deus. Só que Deus deixou ele tocar em tudo, menos nele, menos em Jó. Então, desculpa falar, na primeira tentação, Jó também não tinha moléstia ainda, tá? Foi tocado na família dele, nos filhos e nas posses dele. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, para vocês verem a importância do sexo e da união matrimonial. Quando Jó diz assim, quando Satanás diz para Deus, deixa eu tocar nele, Deus diz assim, só não toca nele, pode tocar no resto. E sabe quem saiu ileso dessa história? O Jó e a esposa. E sabem por que a esposa saiu ilesa? Porque no casamento, no matrimônio, a Bíblia diz que o homem e a mulher serão uma só carne. Ou seja, Deus não dando permissão para tocar no corpo de Jó, Satanás não poderia tocar também na sua esposa, porque ele e ela são uma só carne, ok? Então essa é a importância, como é algo sagrado, o casamento e a união afetiva entre um homem e uma mulher. Além do mais, pessoal,
Então essa questão que eu estava dizendo que é espiritual, por que eu falei que eu não consegui superar ainda? Porque eu acredito que eu não vou superar até o final da vida. Tem a questão psiquiátrica, que eu fui influenciado desde jovem no vício? Tem. Mas tem a questão de ser um pecado. Porque mesmo que eu pare de assistir pornografia, eu posso querer então me deitar com muitas mulheres, eu posso querer ter uma vida de fornicação. Quer dizer, o pecado, ele existe, a tentação vai nos acompanhar enquanto nós vivermos. Então, o resumo desse vídeo é para falar para vocês assim, ó. Meu canal que está há mais tempo, eu acho que é importante para vocês, somente os jovens de 15, 16, 18 anos, né? Que essa questão do vício a gente pode controlar e, claro, depois de um tempo, ele vai se esfriando, o vício. Mas se você der bobeira, você cai e pode afundar cada vez mais. Mas devido à nossa concupiscência da nossa carne, a nossa carne pecaminosa, que faz a gente cair nisso. Tem um vídeo, eu queria colocar para vocês que a fornicação, a impureza, a masturbação, ela é uma coisa espiritual também. Porque, por exemplo, por que a gente se sente mal quando a gente faz esse ato? A nossa alma se sente mal, a gente pecou, caiu em pecado. Por que a gente quer logo tomar um banho? Porque o banho, espiritualmente, a água, ela significa lavar-se, limpar-se. Então, tem um significado espiritual que é de lavar, se purificar. Ao longo da história, muitas pessoas e santos tiveram uma luta imbatível contra a carne. Santo Antão, eremita do deserto, Satanás aparecia mulheres lindas para ele e ele se focava na oração e Satanás não conseguia fazê-lo pecar na impureza. São Francisco de Assis, um grande santo do século XII, XIII, quando ele era tentado na carne, na luxúria, teve uma vez que ele tirou toda a roupa e se jogou na neve, e se rolou na neve, para esfriar aquele calor que ele tinha de cair em pecado da castidade, né? E na segunda vez que ele foi tentado, depois disseram que nunca mais aconteceu com ele. Ele pegou e se atirou numa roseira, numa planta de espinho, né? Umas rosas. E até hoje, se a pessoa visitar em Assis, aquela roseira, ela não produz mais espinhos. Quer dizer, ele foi se castigar o corpo dele para parar com essa tentação, com esse desejo. Então, não é uma coisa nova, pessoal, da pornografia. É uma questão nova ao longo do homem, da história da humanidade, lutar contra o pecado, contra a castidade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Eu acredito que não. Mas vejam que os santos, ao longo da história, quando São João viu eles no Apocalipse, os santos estão de pé, vestidos de branco, segurando uma palma. A palma, ela simboliza o martírio, mas nem todos os santos foram martirizados. Na verdade, a palma também pode significar a paciência, ou seja, aquelas pessoas que com mansidão, com calma, superaram os desafios da vida. Esse vídeo não é para falar só para você que tem que superar o vício da pornografia e masturbação. Não, todos os pecados da vida, quanto os 10 mandamentos, os pecados contra os pecados capitais, quer dizer, é um caminhar. Então a palma na mão simboliza essa vitória contra os desejos da carne, contra os pecados e a paciência perfeita, né, que deve ser alcançada para nós chegarmos um dia à plenitude da glória. Tem um santo muito bom, São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. Ele diz que uma alma casta, primeiro Jesus falou, né? Felizes os humildes de coração, porque verão a Deus. Não sei se é isso, depois eu estou confundindo, tá? Mas São João Maria Vianney vai dizer que o homem é que nem uma pérola, uma alma casta é que nem uma pérola. Desculpa, os puros de coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E quem não sabe o significado de ser puro de coração, é ser limpo, é viver na castidade, é ser limpo
do pecado da carne e da luxúria. Então os puros de coração verão a Deus. E São João Maria Vianney vai dizer que o homem casto, a alma limpa do pecado da carne, é que nem uma pérola no fundo do mar, que ela fica lá, não brilha. Ele faz a referência ao mundo terreno. Essa pessoa não brilha na terra, mas quando ela é aberta, ela brilha e contenta os olhos dos homens. Ele diz que a alma no céu da pessoa que viveu a castidade em vida, ela brilhará frente aos anjos. Ela brilhará no céu para os anjos, mais que os anjos. Então é uma linda reflexão pensando na questão da castidade. Então hoje eu, graças a Deus, depois de 8 anos, eu comecei num processo de saúde. Assim, isso aqui faz mal, eu tenho que parar com isso. Mas depois de um tempo, e essa evolução que me deu espiritualmente, tendo ficado tanto esse tempo e viver como pede Deus, fez com que eu entendesse um pouco do mundo espiritual e visse que essa questão não se baseia simplesmente em uma questão biológica, natural, mas sim uma questão espiritual. E para concluir, vão colocando, se inscrevam no canal, vão colocando os comentários. Para concluir, eu esqueci o que eu ia dizer. Mas é bem isso, gente. Acho que eu já falei bastante. Coisas bem importantes, né? E se eu lembrar, eu faço um vídeo 2. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.